Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Justina inventa que Padre Matias e Branquinha têm um caso. Lucrécia e Juliano decidem se casar escondidos. Josué sofre um grave acidente. Rosário planeja casar Lucrécia com Carmelo para afastá-la de Juliano. Branquinha descobre que está grávida. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Meu Pecado, no resumo semanal de 28 de agosto a 1º de setembro. Segunda-feira, 28 de agosto. Matias conta para Ramiro que Justina foi procurá-lo e declarou guerra. Ramiro diz que realmente Justina não tem vergonha e ele vai ter que colocá-la no lugar. Maldosa, Justina diz a Rita que Padre Matias tem uma relação amorosa com a mulher, a Branquinha, a sua própria sobrinha. Rita fica chocada. Rita pergunta se Justina tem certeza absoluta do que está dizendo. Justina diz que não pode jurar porque nunca viu, mas onde há fumaça, há fogo. Rita diz que certamente foi aquela menina, a Branquinha, quem provocou isso e o coitadinho acabou caindo em tentação. Justina diz que mesmo assim, o pecado é o mesmo. A Broaca diz a Rita, não esqueça que você prometeu que não ia contar nada para ninguém. Por favor, se eu me atrevi a contar, foi porque precisava desabafar com alguém. Rita chega no armazém e a primeira coisa que faz é contar para Artêmio a mentira que Justina contou para ela sobre Padre Matias. Rodolfo diz a Matias que decidiu dar o divórcio para Justina porque se deu conta de que não conseguiu e nem vai conseguir nunca fazê-la feliz. Manuel diz a Juliano que não quer que a Lucrécia saiba que ele gosta dela. Juliano diz que Manuel não precisa se preocupar e agradece a sinceridade e a amizade dele. Manuel diz a Juliano que tem que dizer uma coisa que tem a ver com Carmelo. Juliano pergunta que coisa. Manuel diz que é claro que a Lucrécia não gosta dele, mas ele tem certeza de que o Carmelo está atrás dela. Carmelo diz ao pai que Juliano jogou a caminhonete em cima dele, porque ficou com ciúmes quando viu com a Lucrécia. Ramiro percebe que Carmelo está interessado em Lucrécia. Carmelo diz que isso não é mais um segredo e jura que vai conseguir a Lucrécia, mesmo que o pai e o malvado se matem de raiva. Lucrécia pergunta por que o pai não acaba a sociedade com Ramiro e se realmente precisa dele. Paulino diz que mais do que gostaria, sem a participação de Ramiro, o negócio não ia andar. Renata vai procurar Carmelo na casa dele. Renata diz a Carmelo que soube o que aconteceu com ele e foi cuidar dele. Terezinha interrompe os dois e Renata diz que já vai embora. Carmelo agradece Tereza por ter interrompido eles. Ele diz que adora Renata, mas quer fugir de problema. Renata vai até Juliano e dá um beijo nele. Juliano não gosta e pergunta o que ela quer. Renata diz que soube o que aconteceu depois que ele saiu da fazenda e como ele vê, ela tinha razão. Entre a Lucrécia e o Carmelo, Juliano corta ela e diz, entre a Lucrécia e o Carmelo não existe absolutamente nada. Sinceramente eu não entendo por que você inventou esse monte de baboseira. Renata diz que não inventou nada, é verdade. Juliano diz que a única verdade é que a Lucrécia o ama. E se não conseguiu avisar porque ficou em São Pedro, foi por causa dela. Juliano diz que Renata é uma mulher recalcada, porque só alguém assim pode fazer a palhaçada que ela fez e é capaz de fazer intriga contra a própria família, com tanta facilidade. Renata sai da casa de Ramiro e espera por Juliano lá fora. Quando Juliano sai, Renata diz que, como ele disse, ela é uma mulher perturbada, mas sobretudo muito confusa. Por isso, ela tentou tirar a própria vida. Juliano diz que não está entendendo nada e pergunta por que ela está tão confusa. Renata diz que é porque não sabe se está apaixonada pelo Carmelo ou por ele e se aproxima para beijá-lo. Branquinha está passando na hora e vê Juliano e Renata. Juliano se afasta de Renata. Renata pede perdão e diz que só queria ser sincera com ele. Rodolfo arruma a mala para sair de casa e diz a Justina que por enquanto vai ficar na casa de Matias até achar outro lugar. Como não tem mais o dinheiro que Ramiro lhe dava, Justina tenta convencer Rodolfo a ficar, mas ele está decidido a ir embora. Ramiro diz a Paulino que Juliano ficou chateado porque viu a Lucrécia andando com o filho dele a cavalo. Ramiro aconselha Paulino a ficar esperto com Juliano Horta, porque ele está rondando a filha dele como se tivesse todos os direitos sobre ela. Manuel diz a Lucrécia que Juliano vai esperar por ela no Rio, na hora de sempre. Renata diz a Rosário que acabou de falar com Juliano Horta, demonstrou o interesse dela e foi bem descarada. Renata teme que Juliano diga alguma coisa para Lucrécia. Rosário diz que se esse desgraçado for homem, vai calar a boca. Mas, se a Lucrécia descobrir alguma coisa, elas vão pensar numa forma de resolver.
Branquinha vai até a mercearia de Rita. Rita trata a Branquinha muito mal e diz que eles não atendem pessoas como ela. Branquinha vai embora chorando. E Rita continua esparramando a fofoca que Justina inventou sobre Padre Matias. Paulino conversa com Lucrécia sobre o que aconteceu entre Juliano, Carmela e ela. E diz que é melhor ela pensar bem e cortar qualquer tipo de contato com aquele moleque. Porque senão, ele mesmo vai mandá-la de volta para o internato. Branquinha vai procurar Carmelo. Furioso, Carmelo pega a Branquinha pelo braço e sai arrastando para fora da casa dele. Branquinha pensa que Carmelo contou para os outros o que aconteceu entre eles, por isso Rita falou com ela daquele jeito. Carmelo diz que não contou nada para ninguém e diz que se as pessoas estão falando é porque talvez saibam que ele não foi o único homem que passou pela vida dela. Branquinha diz que não é como a namorada dele e conta que viu Renata beijando Juliano. Lucrécia vai ao encontro de Juliano. Juliano dá uma rosa branca para ela e pede perdão. Lucrécia diz que não quer que ele volte a duvidar dela nunca mais na vida. E eles se beijam apaixonadamente. À noite, Juliano e Lucrécia chegam na igreja e ele diz a Padre Matias que Lucrécia e ele querem se casar naquele exato momento. Padre Matias diz a Lucrécia e Juliano que a decisão deles é muito precipitada. Juliano diz que eles não têm outra alternativa. É o único jeito das suas famílias aceitarem a relação deles e com a ajuda do padre ou não, eles vão se casar. Juliano diz a Lucrécia que sabe que a pressionou para que ela aceitasse se casar com ele, mas não quer que ela faça algo que depois possa se arrepender. Lucrécia diz que ele não a pressionou a nada, ela quer casar porque não pode viver sem ele. Juliano diz que então amanhã eles vão para Rio Branco procurar outro padre. Depois do que Branquinha lhe diz sobre Renata, Carmelo aproveita para tentar se livrar dela. Renata diz a Carmelo que Branquinha mentiu, para ele se lembrar que ela tentou se matar, que o ama e não pode ficar sem ele. Renata beija Carmelo e ele a corresponde. Rodolfo diz a Juliana e Josué que o casamento dele com a mãe deles está muito desgastado. Então, ele decidiu sair de casa por um tempo. Padre Matias recebe Rodolfo em sua casa. Lucrécia conta para Delfina que Juliana e ela pediram para Padre Matias casá-los. Terça-feira, 29 de agosto. Delfina pergunta quando Lucrécia pensa em dizer isso para os pais. Lucrécia diz que só depois que Juliano e ela estiverem casados. Delfina pergunta se Padre Matias aceitou casá-los nessa condição. Lucrécia diz que não, e por isso Juliano e ela vão para a cidade amanhã à noite para encontrar com outro padre e lá também vão se casar no civil. Delfina diz a Lucrécia que se ela está decidida, vai acompanhá-la para onde for. Delfina aconselha a Lucrécia a não dizer nenhuma palavra para Renata, se não quiser que todo mundo saiba. Justina liga para Ramiro, diz que eles precisam conversar e ela precisa de dinheiro. Ramiro manda ela procurar em outro lugar e diz que dele ela não vai receber nenhum centavo. Ramiro diz a Justina, quando disse que tudo havia terminado entre nós, me referia a tudo, e desliga o telefone na cara dela. Enlouquecida, Justina chama Ramiro de canalha maldito. Depois, Justina entrega uma joia para Josué e manda ele tentar vender. Carmelo diz a Assunção que não conseguiu terminar com Renata. Renata encontra Branquinha e diz que não se importa com o que ela disse para o Carmelo, porque ele não vai acreditar, pois está claro que ela está morrendo de ciúmes e faria qualquer coisa para separá-los. Branquinha diz que o que viu é verdade, viu ela beijando Juliano Horta. Renata diz que é melhor Branquinha não fazer fofoca para a prima dela e nem para nenhuma outra pessoa, porque não sabe do que ela é capaz para eliminar quem a atrapalha. Josué pega o carro de Carmelo emprestado e vai tentar vender a joia da mãe. A vendedora diz a Josué que Juliano esteve ali bem cedo para comprar uns anéis e pede para ele entregar para o irmão. Surpresa ao ver a aliança com o nome de Lucrécia, Josué chama Juliano de maldito. Delfina vai falar com o Padre Matias e o convence a casar Lucrécia e Juliano. Padre Matias diz para Delfina dizer a Lucrécia que vai estar esperando na igreja às 5. Depois, Padre Matias liga para Juliano e diz que aceita casar Lucrécia e ele. Teresa pede desculpas a Juliano pelas coisas que disse sobre Lucrécia. Ela diz que ele tinha razão, mesmo morrendo de ciúme, ela não tem o direito de falar assim da Lucrécia. Lucrécia conta para Manuel que vai se casar com Juliano. Delfina chega, diz a Lucrécia que Padre Matias aceitou casar ela e Juliano e está esperando por eles às 5 na igreja. Josué liga na fazenda e diz a Lucrécia que precisa falar com ela antes dela se casar com o irmão dele. Renata escuta tudo pela extensão. Lucrécia sai para encontrar Josué. Renata conta para Rosário que Lucrécia vai se casar com Juliano Horta e diz que o casamento é hoje mesmo.
Furiosa, Rosário diz que sabia que aquela garota estava tramando alguma coisa e sai para avisar Paulino. Sozinha, Renata diz: Maldita, você não vai se casar, maldita, não vai se casar. Juliano vai buscar as alianças e fica sabendo que Josué as pegou. Carmelo está com Paulino quando Rosário chega e diz que descobriu que a filha dele e aquele infeliz vão se casar. Rosário diz a Paulino que eles têm que impedir aquele casamento, mesmo que para isso ele tenha que matar aquele desgraçado. Paulino e Rosário saem apressados para a igreja. Lucrécia pergunta o que Josué tem de tão importante para lhe dizer. Josué diz que ela não pode casar com Juliano, porque vai viver como uma miserável. Josué diz a Lucrécia que a ama e tenta beijá-la. Nesse momento, Juliano chega, manda Josué soltar Lucrécia e devolver os anéis dele. Josué diz que nunca vai deixar ele se casar e que vai mostrar os anéis para os pais de Lucrécia. Juliano diz que só se estiver morto vão impedir que ele case com Lucrécia. Josué diz para ele ter cuidado, porque talvez sim cumpra o desejo dele e sai. Lucrécia diz que Josué está muito alterado e pede para Juliano fazer alguma coisa. Josué sai no carro de Carmelo em alta velocidade e Juliano vai atrás dele. Lucrécia chega na igreja, diz a padre Matias que Josué sabe do casamento, foi contar para os pais dela e o Juliano foi atrás dele para tentar detê-lo. Juliano não consegue deter Josué e ele sofre um grave acidente. Desesperado, Juliano tira Josué do carro e grita por ajuda. Justina vai até a casa onde se encontrava com Ramiro e pega várias coisas dali. Ela diz que queria ver a cara que o canalha do Ramiro vai fazer quando entrar por aquela porta. Rosário e Paulino chegam na igreja. Rosário diz que mais uma vez Lucrécia demonstrou que ela não pode e nem poderá confiar nela nunca. Padre Matias defende Lucrécia. Rosário diz ao padre que achou o cúmulo e muito sujo que ele tenha se transformado no cúmplice de Lucrécia e que sabe que ele está disposto a casá-la com aquele maldito desgraçado. Matias diz que é exatamente isso, que vai dar a bênção dele. Paulino diz a Matias que pensou que eles fossem amigos e um amigo não apunhala o outro pelas costas. Rosário diz que Lucrécia não vai se casar nunca com Juliano, terá que passar por cima do cadáver dela. Lucrécia diz que não vai embora dali até Juliano chegar. Rosário diz que ela vai obedecê-la, nem que seja tapas, e levanta a mão para bater nela. Paulino não permite e pede para Lucrécia ir com eles, porque em casa vão conversar com mais calma. Lucrécia sai com o pai e Rosário diz para Matias não se atrever a colocar os pés na casa dela. Carmelo chega em casa, diz ao pai que aquele desgraçado vai casar com a Lucrécia e ele tem que ajudá-lo a parar aquele estúpido agora. Ramiro diz para Carmelo não se preocupar, porque Paulino e Rosário jamais vão aceitar que Juliano se case com Lucrécia. Juliano liga para o padre e conta que Josué sofreu um acidente. Padre Matias e Rodolfo saem às pressas para o hospital. Lucrécia diz aos pais que ama Juliano e vai se casar com ele, doa quem doer. Rosário diz que falta o pai dela e ela permitirem. Lucrécia pergunta o que a mãe vai fazer para impedir. Rosário diz: escuta bem, sua garota estúpida. Se você se casar com aquele infeliz, esquece para sempre que você tem mãe, porque a partir desse momento eu vou estar morta e enterrada para você. Me ouviu? Lucrécia diz: pois eu vou sentir muito. De qualquer jeito eu estou acostumada a não ter mãe. Lucrécia diz que os pais podem trancá-la com cadeado duplo e se retira. Renata estava escondida escutando toda a discussão entre a prima e os pais. Quarta-feira, 30 de agosto. Rodolfo e Matias chegam no hospital. Juliano diz ao pai que Josué está sendo operado e conta como tudo aconteceu. Renata pergunta se Lucrécia realmente pensa em se casar, mesmo com a mãe dela não falando com ela por toda a vida. Lucrécia diz que sim, que ama Juliano e não vai deixar que a mãe e nem ninguém a separe dele. Lucrécia se pergunta quem contou para os pais dela sobre o casamento. Falsa nojenta, Renata diz que não tem ideia. Ramiro e Carmelo ficam sabendo do acidente de Josué pelo funcionário do Ministério Público. Padre Matias conta para Justina que Josué sofreu um acidente. No hospital, Ramiro diz a Justina, conta para Justina como Josué sofreu o acidente. Furiosa, Justina vai até Juliano, dá uma bufetada nele e diz que ele teve culpa de tudo. Justina pergunta se Juliano queria matar o irmão, como matou César Córdoba, e diz que é por isso que o povo o odeia, porque ele é um maldito. Rodolfo defende o filho. Juliano diz que a mãe tem razão, que de alguma maneira ele teve culpa do que aconteceu com Josué.
Justina diz a Juliano que se Josué morrer, ela não vai perdoá-lo nunca. Renata diz a Rosário que ficou sabendo por Carmelo que Josué Horta sofreu um acidente muito grave. Rosário diz que se o irmão daquele infeliz está internado, os planos de casamento vão ter que ser adiados. Rosário diz a Renata que é importante que Lucrécia não saiba de nada e se Juliano precisar de apoio, que ela o apoie. Carmelo diz a Teresa que talvez tenha que agradecer ao Josué, porque depois do que aconteceu, o casamento de Lucrécia e Juliano vai ser adiado. Lucrécia diz a Delfina que Josué disse que está apaixonado por ela e tentou beijá-la à força. Lucrécia diz que está muito preocupada com Juliano e Josué, e ela sente como se alguma coisa ruim estivesse acontecendo. A operação de Josué termina. O médico diz que ele chegou com uma contusão cerebral muito severa e corre o risco de não acordar. Padre Matias conta para Juliano que Rosário e Paulino ficou sabendo do casamento dele com Lucrécia, a buscaram na igreja e a levaram para casa. Padre Matias diz a Juliano que no dia seguinte vai à fazenda contar para Lucrécia sobre o acidente de Josué. Renata chega no hospital e diz a Juliano que foi lhe dar o seu apoio em nome da prima. Juliano pergunta se Lucrécia já sabe do que aconteceu. Renata diz que sim, que ela entende que ele está passando por um momento muito difícil e como sabe que não pode ficar com ele por razões óbvias, pediu que ela ficasse. Renata diz que Lucrécia pediu para ela cuidar dele e é isso que ela vai fazer. Juliano não acredita em Renata, não dá a menor ousadia para ela e com ironia diz: agradeço muito as suas boas intenções, mas o que eu quero é ficar sozinho. E sai, deixando ela só. No dia seguinte, Rodolfo e Justina vão ver Josué, que continua inconsciente. Justina se desespera ao ver o estado do filho. Depois, Justina vai até a casa de Ramiro e pede a ajuda dele para transferir Josué para um hospital na capital. Ramiro pergunta por que teria que fazer tudo isso. Justina diz que ele é o pai do Josué e por isso tem a obrigação de salvar a vida dele. Ramiro não acredita em Justina e pergunta por que ela não disse antes para ele se Josué é mesmo o filho dele. Justina diz que ficou calada para não maltratar Rodolfo, para não fazer escândalo, mas agora, do jeito que as coisas estão, ela vai fazer tudo o que for necessário para salvar o filho deles. Carmelo se aproxima e Justina vai embora. Teresa diz a Lucrécia que esteve pensando. Na verdade, ela não lhe tirou nada, porque o Juliano nunca gostou dela e ela não deve odiá-la por ele ter a preferido. Matias vai à fazenda para falar com Lucrécia, mas Rosário não permite, o trata muito mal e quer que Paulino o expulse da casa dela. Paulino não faz o que Rosário quer. Padre Matias diz que Paulino precisa saber todo o sofrimento que Rodolfo está passando. Teresa leva a Lucrécia até o hospital. Rodolfo pede para Lucrécia ir embora. Ele diz que não quer culpar ninguém, mas se ela não tivesse voltado para a cidade, nada disso teria acontecido. Juliano diz que o pai não tem por que tratar Lucrécia assim. Lucrécia diz para Juliano não se preocupar, que o pai dele tem razão. Ela não deveria incomodá-lo em um momento tão difícil. Juliano e Lucrécia saem para conversar. Ramiro fala com o médico para transferir Josué para um hospital da capital. O médico diz a Ramiro que nesse momento não é conveniente transferir o rapaz. Rodolfo vai falar com o médico, vê Ramiro falando em transferir Josué, não gosta nem um pouco e pergunta por que ele está se metendo nisso. Ramiro diz que só estava tentando ajudar. Paulino reclama com Rosário por não ter lhe falado sobre o acidente de Josué. Rosário diz que ficou muito feliz quando soube do que aconteceu, porque finalmente Justina Almar e aquele idiota do marido estavam sentindo um pouco da dor que ela sentiu por culpa daquele desgraçado. Paulino diz que não pode acreditar que isso possa fazer Rosário se sentir feliz e que hoje é um daqueles dias em que ele não sabe com que tipo de monstro está vivendo. Lucrécia diz a Juliano que soube do acidente de Josué por Teresa. Juliano fica surpreso, diz que Renata esteve no hospital à noite e pelo que ele entendeu, foi ela quem a mandou. Justina vai até a fazenda Milagre e jura a Paulino que se o filho dela morrer, ela vai acabar com a Lucrécia. Paulino diz a Justina que na filha dele, ela não vai encostar a mão. Renata diz a Rosário que Juliano não deixou que ela se aproximasse, que ele só tem olhos para Lucrécia. Renata diz que acha que o plano delas não vai funcionar e ela não quer colocar em risco a relação dela com Carmelo. Rosário diz que a cada dia que passa, Renata mostra um pouco mais que não vale nada. 2 policiais levam Juliano para o Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre o acidente de Josué. Teresa diz a Juliano que vai avisar o pai dele. Juliano pede para ela não dizer nada, que ele vai resolver tudo.
Lucrécia chega em casa e pergunta por que Renata não lhe disse nada sobre o acidente de Josué. Renata diz a Lucrécia que depois do problema que ela teve com os tios dela por causa do casamento, ela decidiu ir sozinha ao hospital para verificar as coisas e depois dizer para ela. Lucrécia pergunta por que Renata se atreveu a dizer ao Juliano que ela mandou. Renata diz que achou melhor que Juliano achasse que ela estava representando e que queria que ele acreditasse no apoio dela. Lucrécia diz a Renata que não acredita nela e que, sinceramente, já nem sabe o que pensar dela. A enfermeira avisa Rodolfo e Justina que Josué acordou. Paulino pede para Lucrécia se afastar de Juliano e Josué e diz que não quer que ela seja motivo de ódio entre eles e a família daquele que um dia foi amigo dele. Renata escuta o que Paulino diz para Lucrécia. Teresa chega em casa procurando pelo pai para ajudar Juliano e diz a Carmelo que acabaram de prendê-lo. Carmelo diz que o pai está ocupado com coisa importante e pediu para não incomodá-lo. Juliano presta depoimento. O policial diz que Juliano ficará preso até que Josué possa dizer que ele não teve responsabilidade no acidente. Carmelo conta para o pai que Juliano está preso. Diz que espera que ele não vá se meter por causa dele. Carmelo diz ao pai que tem a impressão de que ele deve alguma coisa a Justina. Para acabar com as suspeitas de Carmelo, Ramiro diz que não está em dívida com ninguém, mas vai fazer a vontade dele e não vai fazer nada por Juliano. Quinta-feira, 31 de agosto. Teresa liga na fazenda para falar com Lucrécia. Renata atende e diz a Teresa que os tios dela proibiram Lucrécia de falar com ela, porque souberam que ela a levou até a cidade para falar com Juliano e ficaram furiosos. Teresa diz a Assunção que não gosta nada de Renata e pede para ela dizer à comadre dela para contar para Lucrécia o que aconteceu com Juliano. Padre Matias encontra Rita na rua e dá boa tarde. Rita o ignora completamente. Padre Matias não entende nada. Delfina não encontra Lucrécia, que saiu, e avisa Manuel que Juliano está preso. Manuel sai para ver o amigo. Josué diz aos pais que não está sentindo uma das pernas. O médico o examina e diz que ele terá que ser operado novamente, pois corre o risco de perder a perna. Josué se desespera. Josué é levado às pressas para a sala de cirurgia. Renata diz a Rosário que escutou uma conversa do tio com Lucrécia e, pelo que entendeu, ela está envolvida até ao pescoço no acidente do Josué. Manuel vai falar com Juliano e pergunta por que o prenderam. Juliano diz que alguém declarou que Josué e ele brigam toda hora, que ele queria machucá-lo e agora acreditam que o acidente que houve pode ter sido provocado por ele. Manuel diz a Juliano que a única pessoa que pode ter se atrevido a dizer isso é o imbecil do Carmelo Souza. Delfina conta para Lucrécia que Juliano está preso. Lucrécia diz que é injusto prenderem Juliano e que é ela quem tinha que ser detida, porque tem culpa de tudo o que está acontecendo. Rosário chega e diz que Lucrécia tem toda a razão. Rosário diz a Lucrécia que qualquer que seja o desfecho, a responsabilidade vai ser dela, e isso será uma coisa que vai ter que carregar na consciência por toda a vida. Lucrécia diz que a mãe não precisa jogar na cara dela, o que ela já sabe. Lucrécia sai e Rosário diz a Delfina que não gosta de estar torturando a filha dela, mas está disposta a chegar onde for para separá-la daquele infeliz desgraçado. A enfermeira avisa Rodolfo que Josué vai precisar de sangue e ali no hospital não tem. Rodolfo fala para Justina que Josué vai precisar de sangue e diz que nunca entendeu de onde ele tirou aquele sangue tão raro. Manuel conta para Padre Matias que Juliano está preso. Padre Matias pede para Manuel voltar para a fazenda e ver se entre os empregados há alguém com sangue B negativo. Manuel diz a Lucrécia que Juliano e ele acham que foi o Carmelo quem declarou que ele estava sempre brigando com Josué e que por isso o acidente pode ter sido provocado. Surpresa, Lucrécia pergunta a Manuel por que Carmelo teria inventado isso. Manuel diz que Carmelo sempre odiou Juliano. Padre Matias conta para Juliano que Josué precisa de sangue. Juliano fica aflito por não poder ajudar o irmão. Carmelo evita Renata. Renata pergunta o que houve, porque de uns dias para cá está sentindo ele tão distante. Carmelo diz que já disse que está cansado, e é só isso. Carmelo sai e encontra Lucrécia. Lucrécia pergunta por que ele foi dizer que Juliano tentou machucar o irmão. Falso, Carmelo diz que não sabe do que Lucrécia está falando. Lucrécia diz que não acredita nele e pergunta por que ele não tem coragem de admitir o que fez. Carmelo diz que está bem e que foi depor com toda a intenção de prejudicar o namorado dela.
Carmelo diz a Lucrécia que está louco por ela, que seria capaz de matar para ficar com ela, e a beija. Rosário vê tudo. Lucrécia empurra Carmelo, dá um tapa na cara dele e diz: que decepção, pensei que fosse outro tipo de pessoa. O médico informa a Rodolfo e Justina que conseguiram deter a hemorragia na perna de Josué e agora eles terão que esperar para ver como ele reage. Renata diz a Lucrécia que a cada dia sente Carmelo mais distante, como se não tivesse mais interesse nela. Lucrécia diz que se Renata está sentindo tudo isso, é melhor esquecer ele. Renata diz que não pode, que a cada dia ama mais Carmelo e precisa muito dele. Rodolfo vai para casa descansar. Encontra a mala com as coisas que Justina pegou na casa de Ramiro e se pergunta o que é aquilo. Padre Matias conta para Rodolfo que Juliano está preso. Imediatamente, Rodolfo vai até o Ministério Público e exige que soltem Juliano. O policial diz a Rodolfo que só o delegado pode soltar Juliano e ele não está naquele momento. O policial não permite que Rodolfo veja o filho, porque naquela hora os presos não podem receber visita. Padre Matias vai celebrar a missa e estranha ao ver pouquíssimas pessoas na igreja. Lucrécia avisa Manuel que vai ver Juliano no Ministério Público. Renata diz ao tio que não gosta de ser um peso para ele e Rosário e que ficaria muito mais tranquila se casasse com Carmelo e pede a ajuda dele para dar um empurrão, porque de outra maneira Carmelo nunca vai se decidir. Paulino promete a Renata que vai procurar um momento para conversar com Carmelo. Rosário marca um encontro com Carmelo no cemitério. Rosário pergunta o que Carmelo pretende e diz que precisa saber se ele está jogando com a filha dela. Carmelo diz a Rosário que não se trata de nenhum jogo, que a Lucrécia lhe interessa muito e que nada o faria mais feliz que se casar com ela. Rosário diz que Carmelo tem o consentimento e o apoio dela e que se realmente as intenções dele com a filha dela forem as melhores, ela vai ajudá-lo para que o mais rápido que imagine a Lucrécia se torne mulher dele. Carmelo promete a Rosário que não vai decepcioná-la. Rosário diz que acha bom e que aquilo fique só entre eles dois. Rosário diz para Carmelo terminar logo com Renata. Conta que ela não tem nenhum centavo e que só está com ele para garantir o futuro. Rodolfo visita Juliano e diz que estão esperando que Josué se sinta melhor para dar o seu depoimento e tirá-los daquele pesadelo. Juliano diz ao pai que acha que Josué não vai depor a favor dele porque ele está muito ressentido. Rodolfo sai e encontra a Lucrécia chegando. Rodolfo diz a Lucrécia que a presença dela não ajuda em nada o filho dele. Lucrécia diz a Rodolfo que ama Juliano e seria capaz de fazer qualquer coisa por ele. Padre Matias diz a Branquinha que está achando estranho que poucas pessoas têm ido à missa e ele tem a impressão de que algo está acontecendo, algo que tem a ver com ele, mas ele não sabe o que é. Lucrécia diz ao delegado que Juliano não queria machucar o irmão, pelo contrário, queria tranquilizá-lo, porque ele estava muito alterado. O delegado diz a Lucrécia que o único depoimento que vale é o da própria vítima. Lucrécia diz ao delegado que é a noiva de Juliano e tem o direito de vê-lo. Rodolfo fala com Justina sobre a mala que viu no quarto e pergunta de quem são aquelas coisas. Justina diz que são dos inquilinos que tinha em Rio Branco, que eles apagaram com aquilo, tudo o que lhe deviam. Sexta-feira, 1º de setembro. Rodolfo diz a Josué que Juliano está preso e precisa do depoimento dele para que fique claro que ele não tem nenhuma responsabilidade no acidente. Josué diz ao pai que Juliano tem culpa de tudo e ele não quer falar sobre aquilo. Branquinha faz o exame para saber se pode doar sangue para Josué. Lucrécia diz a Juliano que tinha que vê-lo, tinha que tentar ajudá-lo, mas o depoimento dela não serviu de nada. Juliano diz a Lucrécia que não sabe quando e nem como, mas o pedido de casamento dele está de pé e jura por Deus que ainda vai se casar com ela. Os dois se beijam. Lucrécia pede para ele se cuidar e vai embora. Paulino diz a Carmelo que Renata precisa mais do que nunca do apoio dele e que acha que seria um bom momento para eles formalizarem as coisas. Carmelo diz a Paulino que não pode se comprometer com Renata porque não está apaixonado por ela. Carmelo manda flores para Lucrécia e um cartão sem assinar, pedindo desculpas e dizendo que não quis ofendê-la. Renata vê as flores e pergunta de quem são. Lucrécia diz que Juliano mandou para ela, mas vai jogar fora, porque não quer que a mãe veja, porque seria um estresse. Lucrécia diz a Delfina que não consegue entender porque Carmelo ficou tão interessado nela assim do nada, de repente.
O médico diz que Branquinha não poderá doar sangue para Josué, porque está grávida. Surpresa, Branquinha pede para o médico não dizer nada para o tio dela e nem para ninguém. O médico a tranquiliza, dizendo que não vai dizer nada. O médico informa a Rodolfo que ainda não encontraram um doador para Josué. Ramiro fica sabendo que Josué está precisando de sangue B negativo. Renata conta para Rosário que Lucrécia recebeu flores de Juliano. Rosário diz a Renata que Juliano está preso e não tem como ter mandado flores para Lucrécia e insinua que foi Carmelo quem mandou. Branquinha vai procurar Carmelo. Como ele não está, ela pede para Assunção dizer que precisa vê-lo, é muito importante. Carmelo escuta um dos trabalhadores da fazenda dizendo para Modesto que foi ao hospital para ver se podia doar sangue para Josué. Renata pegou no lixo o cartão das flores que Lucrécia recebeu. Mostra para Juliano e diz que pode garantir que quem mandou foi Carmelo. Renata diz que é para Juliano ver que ela não mente quando diz que eles têm alguma coisa. Juliano diz que se ela só foi para isso, já pode ir embora. Amassa o cartão e coloca na mão dela. Tereza está no Ministério Público querendo ver Juliano também e ver Renata. Carmelo vai atrás de Lucrécia no Rio. Pergunta se ela recebeu as flores dele e o que achou. Sem paciência nenhuma, Lucrécia diz que jogou no lixo. Carmelo pede desculpas por ter a beijado à força, mas diz que quer que ela saiba que ele está disposto a lutar e fazer de tudo para conseguir o amor dela. Lucrécia pergunta de que parte que ela está apaixonada pelo Juliano Horta, que ele não entendeu. Carmelo diz a Lucrécia que Juliano e nem Renata são dois santinhos. Lucrécia diz que não está afim de ficar escutando besteiras e manda ele ir embora. Rosário começa a falar muito bem de Carmelo para Paulino. Carmelo diz a Paulino que ficou sabendo que Modesto e Manuel andam pedindo para os peões doarem sangue para Josué Horta. Josué está muito mal e pede para o pai buscar Padre Matias. Paulino vai até o hospital, diz ao médico que ficou sabendo que Josué Horta está precisando de sangue e pergunta que tipo de sangue é. O médico diz que é B negativo. Paulino diz que está ali, que tem esse mesmo tipo de sangue. Paulino diz ao médico que não quer que saibam que ele foi o doador. Delfina conta para Lucrécia que Renata pegou o cartão das flores no lixo. Diz que pela cara que ela fez, aposta que adivinhou quem mandou aquelas benditas flores e aconselha Lucrécia a falar logo com ela. Furiosa, Renata briga com Carmelo por ter mandado flores para Lucrécia. Carmelo diz que é melhor Renata saber de uma vez. Diz que Lucrécia o interessa muito e ele vai ficar com ela, custe o que custar. Renata pede para Carmelo não dizer isso, porque sabe que ela o ama e que não pode viver sem ele. Carmelo diz a Renata que chega dela fingir, que a única coisa que interessa para ela é a posição dele e o seu dinheiro. Carmelo diz que ela é simplesmente uma oportunista que não tem onde cair morta. Renata diz que Carmelo é um desgraçado e jura que ele vai se arrepender. Ramiro encontra a Renata saindo da casa dele, chorando. Renata diz a Ramiro que o filho dele é um desgraçado e não merece que ninguém o ame. Ramiro diz que isso ele já sabe, mas não vale a pena chorarem por isso. O médico informa a Rodolfo e Justina que já tem um doador para Josué e o sangue dele é tão compatível como se fosse de um familiar. O advogado de Ramiro diz a Juliano que já vão soltá-lo, pois o Ministério Público não tem elementos suficientes para mantê-lo ali. Mas Josué ainda terá que depor, pois disso depende que ele continue livre. Ramiro leva a Renata para a fazenda. Renato agradece e pergunta se conta com o apoio dele, se Carmelo decidir ficar com ela. Ramiro diz que isso não depende dele, mas pensando bem, ela é o tipo de mulher que seria uma boa companhia para o filho dele. Renata entra. Lucrécia diz a ela que não falou nada sobre Carmelo porque não queria magoá-la. Renata diz que se Lucrécia se calou foi por alguma razão. A acusa de ter contado para Carmelo que o pai não deixou nada para ela e diz que agora Lucrécia vai começar a conhecê-la. Lucrécia pergunta se Renata está ameaçando. Renata diz que não, que simplesmente está avisando, para que depois ela não se surpreenda. Lucrécia diz que acha que não é o momento para falar com ela e sai. Renata diz: eu vou te acertar onde dói mais, priminha querida. Juliano chega no hospital e diz ao pai que o advogado de Ramiro soltou. Juliano diz ao pai Matias que encontrou Paulino saindo do hospital quando estava chegando e ele diz que foi perguntar como o irmão dele estava. Rodolfo acha estranho isso. Branquinha liga para Carmelo e diz que precisa falar com ele. Carmelo diz que ela ligou para o número errado e desliga o telefone. Juliano entra para ver Josué e diz que o irmão não sabe a vontade que ele estava de vê-lo.
Nojentinho, Josué manda Juliano ir embora e diz que não quer que ele fique ali. Juliano vai embora chorando. Rodolfo repreende Josué pelo modo como tratou o irmão. Rosário diz a Lucrécia que sabe que Carmelo terminou com Renata porque está interessado nela. Rosário diz a Lucrécia que elas podem conversar sem nenhum problema e que adoraria que um dia ela tivesse confiança para lhe contar as suas coisas e dá um beijo na cabeça dela. Lucrécia estranha muito o comportamento da mãe. Renata, Lucrécia e Rosário recebem intimação para depor sobre o caso da diretora do internato. Lucrécia diz a Manuel que não gosta da ideia de ter que viajar às pressas, ainda mais agora, com tudo o que está acontecendo. O advogado diz a Ramiro que para ele, alguém soltou dinheiro para que mantivessem Juliano preso. Lucrécia deixa o envelope da intimação embaixo da porta do quarto de Renata. Renata fica com medo de ser descoberta. Furioso, Carmelo pergunta por que o pai ajudou o maldito coisa ruim a sair da cadeia. Ramiro diz que ajudou Juliano, mas foi por ele. Ramiro pergunta se Carmelo acha que ele não está sabendo que ele subornou Deus sabe quem para manter Juliano preso. Ramiro diz que isso é um crime muito grave e se alguém descobrir, quem vai acabar indo para a cadeia é Carmelo. Carmelo diz que precisa que o maldito coisa ruim deixe o caminho livre para ele. Ramiro diz para Carmelo não se iludir, porque uma mulher como Lucrécia Córdoba nunca vai ficar com ele. E se fosse ele, voltava com a Renata, porque ela combina com ele. Carmelo diz para o pai não lhe dizer com quem ele pode e com quem não pode ficar. Juliano diz a Carmelo que sabe que foi ele quem disse que ele queria machucar o irmão e que também aproveitou a situação para se aproximar da Lucrécia. Cretino, Carmelo pergunta se contaram para Juliano o que houve entre Lucrécia e ele. Juliano pega Carmelo pelo colarinho e o proíbe de se aproximar de Lucrécia. Carmelo diz para Juliano não se atrever a ameaçá-lo, porque a Lucrécia não pertence a ele. Juliano diz que mesmo que Carmelo morra de inveja, Lucrécia vai acabar sendo mulher dele. Carmelo diz que isso é o que eles verão. Juliano pergunta se Carmelo vai impedi-lo e dá um empurrão nele. Carmelo chama Juliano de maldito coisa ruim, miserável, morto de fome e avança nele. Teresa chega e separa os dois. Carmelo jura que Juliano vai querer morrer quando vê quem vai ficar com a mulher dos sonhos dele.